Saudações a todos com a santa paz do Senhor Jesus, amém. Dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui para fazer a sua vontade. Dou graças a Deus pela oportunidade, irmãos, que o Senhor permite. O Senhor tem colocado esse desejo no meu coração de estar fazendo essa parte todos os dias de domingo, às terças-feiras, na igreja do pastor André, da missionária Ana, aonde Deus nos permite estar falando um pouco da sua palavra, ensinando aquele pouquinho que o Senhor nos fez conhecer da sua palavra, para que a gente possa ensinar um pouquinho melhor para a igreja, dos seus desejos, da sua vontade que a igreja seja aqui na terra. Porque temos notado, irmãos, nos últimos dias, que existe um distanciamento muito grande da verdadeira vontade de Deus em relação ao que a igreja deveria estar vivendo nos últimos dias e o que ela realmente vive, tá? Hoje se fala muito no bem próprio, se fala muito nessa vida terrena, tá? Onde, na verdade, o Evangelho nunca fez menção, tá? Ao menos de nos dar certas larguezas, tá? Nessa vida terrena, sem que a gente busquemos as coisas do alto. Porque o verdadeiro objetivo de Deus é com a salvação da nossa alma, tá? Aqui é uma consequência daquilo que você vive para Deus como reflexo na sua vida aqui. Mas o objetivo da salvação é muito maior do que aquilo que se prega nos dias de hoje. Hoje nós não podemos falar sobre pecado nas congregações, não podemos fazer um culto de doutrina nas congregações para ser acompanhado pela grande maioria. Na verdade, as igrejas nos lotam quando falamos a respeito da prosperidade nessa vida terrena. Só que, meu amado, minha amada, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus, essa vida terrena, ela vai passar. Porque Deus não fez você para viver aqui. Nós não somos um ser humano vivendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, Deus te fez para cumprir uma missão aqui na Terra, só que assim que a sua missão terminar, você vai partir de volta para o seu verdadeiro país. Esse é o objetivo de Deus para nós, seres humanos, aqueles que servem a Deus, tá? Então, não baseie a sua vida no tempo que você vai passar em missão aqui na Terra, e sim na continuidade da sua vida no lar celestial. Mas para isso acontecer, irmãos, e a gente ter uma vida de paz, uma vida de certezas de que realmente vamos voltar para a vida eterna com glória no céu, nós precisamos fazer o que nós vamos aprender no dia de hoje, tá? Convido os irmãos, antes de mais nada, a fazer uma oração junto comigo, para que o Senhor possa nos visitar nesse estudo, visitar nossa mente e nosso coração, para que a gente possa, assim, aprender dele e guardar nas tábuas do nosso coração, para que possamos, durante todo o tempo que aqui em vida humana tivermos, fazermos a sua vontade. Amém? Oremos. Bondoso Deus e Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por essa oportunidade. Graças te damos pela vida, Senhor, a qual tu permite nos nossos pulmões, nosso fôlego de vida. Ó Deus eterno e santo, ser conosco nesse estudo. Nos ajuda, nos abençoa a ministrar e a entendermos a sua palavra,
É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 6, primeira parte do versículo 3. Amém? Oséias, capítulo 6, primeira parte do versículo 3. Glória ao nome do Senhor. Bendito é Deus. Aleluia. O livro de Oséias fica logo após o livro de Daniel. Bendito Deus. Glória a Deus nas alturas. Todos acharam? Leamos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alvas. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Podem fechar a Bíblia, irmãos. Para se conhecer alguém, irmãos, devemos nos aproximar dele. Para prosseguir em conhecer, precisamos andar com ele. Quando o profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele está querendo dizer para nós tentarmos manter uma relação de amizade, de aproximação, porque assim, irmãos, a gente conhece melhor. Humanamente falando, quando nós conhecemos alguém, se temos interesse em agradar aquela pessoa, em realmente ser um amigo daquela pessoa, a gente vai se aproximar dela para aprender o que a gente pode falar, o que não pode falar, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que entristece aquela pessoa para a gente não fazer, o que alegra aquela pessoa para a gente poder fazer, presentear. Então, tudo isso é uma relação de amizade. Ninguém começa uma amizade, irmãos, tentando impor a sua vontade, os seus desejos. Se ele quiser ser meu amigo, ele vai ter de fazer o que eu faço. Ele vai ter de aceitar o que eu faço. Ele vai ter de entender o que eu faço e ficar de boa com aquilo. E na verdade não é assim que realmente funciona. Porque o verdadeiro amigo, irmãos, ele não se preocupa em seguir os seus passos. Ele se preocupa em ensinar o caminho do bom, do bem e o caminho do mal. Quando você vê uma pessoa que aceita tudo o que você faz, principalmente o que é de errado, sem te chamar a atenção, sem conversar, sem te dar um conselho, esse não é amigo. Ele está pouco se lixando para você. Provavelmente ele vai estar andando com você enquanto você tiver algo para oferecer, que ele esteja se beneficiando daquilo. Mas quando a sua utilidade acabar, vai ter certeza de uma coisa, ele vai te descartar. E é assim que acontece com o nosso adversário, irmãos. O nosso adversário, quando ele quer alguma coisa nossa, quando nós estamos sendo útil para ele em alguma coisa, enquanto ele não conseguir te trazer para o lado dele, ele vai estar ali sempre junto com você. Mas quando você migrar para o lado dele, pode ter certeza de uma coisa,
Enquanto você tiver algo útil para ele, ele vai estar te usando, mas depois ele vai te descartar e jogar fora. E o Senhor, irmãos, ele não é assim. O Senhor Jesus é aquele, irmãos, que quando mais ninguém quer, quando você está no fundo do poço, quando você desceu às partes mais baixas da terra, que ninguém mais vê utilidade em você, é ali que o Senhor chega com a sua misericórdia e te resgata. E quando um amigo desse te resgata, irmão, uma pessoa dessa te resgata, é porque ele tem interesse em você como pessoa e não nas suas utilidades. Mas ele olha para você como ser humano e vê em você algo que ele ainda pode extrair ou pode ensinar você a adquirir, porque você como ser humano, você tem um valor muito grande para Deus. Às vezes, irmãos, nós como seres humanos olhamos para alguém que está no fundo do poço e por Deus nós alcançamos, nós temos misericórdia daquele alguém, daquela alguém, e damos a mão e transformamos aquela pessoa em um novo ser humano. Agora imagina Deus com a nossa alma. Mas hoje, irmãos, depois de tanta misericórdia, de tanta graça, que é um favor imerecido, a gente não merecia ser resgatado por Deus. Porque imagina, irmão, um ser que é rei dos céus, é rei na terra, é general de todos os exércitos, é senhor dos senhores, médico dos médicos, juiz dos juízes. Um Deus, irmãos, que sobre ele está a onipotência, onipresença, onipotência. É o único que realmente pode ser chamado de Deus, porque ele pode tudo, ele vê tudo, ele está em todo lugar. Nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Um Deus, irmãos, um ser, irmãos, que é chamado de Deus, porque ele criou todas as coisas que nós vemos e ouvimos e sentimos na natureza. Não, irmãos, tinha necessidade alguma de se despir da sua glória, se transformar em um ser humano, viver entre nós somente para poder me entender, somente para poder te entender. E você olha com desdém para essa misericórdia, depois de ter sido lavado, remido, tirado toda aquela veste de pecado, aquela vida passada, aonde ninguém te valorizava, aonde ninguém te via. E ele chegou lá com misericórdia e te vestiu de vestes novas, vestes limpas. Transformou o alcoólatra em um homem de bem, um ladrão de um homem de bem, um prostituto de um homem de bem, de uma pessoa de bem. Fez você ser visto pela sociedade como uma pessoa de respeito, quando a palavra que saía da sua boca era somente mentira. Transformou você em um verdadeiro homem, em uma verdadeira mulher. Para hoje você pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e ao invés de seguir o que está escrito aqui, fazer algo, irmãos, que vai vir para satisfazer o seu ego, satisfazer o seu coração, se distanciar totalmente da Bíblia, criando coisa nova, criando doutrina nova, agredindo, irmãos, e entristecendo o coração de Deus, quando você deveria conhecer Ele e prosseguir em conhecer a sua vontade. Hoje, por esse estudo, irmão, nós vamos aprender, irmão, que não existe outro caminho, não existe outra palavra, não existe uma outra forma para a gente conhecer o Senhor, a não ser pela palavra. Uns dizem que a Bíblia está ultrapassada, outros acham que ela merece uma repaginação, olhar o que tem de erro nela para corrigir. Não tem nada errado aqui dentro. Essa palavra ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás e até hoje ela é o farol da vida de todo ser humano na face da terra. As leis das nações, dos países, as constituições aí afora,
é inspirada no que está escrito nesse livro. Os grandes tribunais, irmãos, da vida, para você prestar, no caso, um depoimento para a nação, você tem de jurar com a mão direita em cima da Bíblia. Os lugares, irmãos, aonde a gente acha que Deus não está, a Bíblia está lá presente. Ou como simbologia, ou realmente como verdade, mas ela está lá para representar a verdade. Essa Bíblia ela foi escrita, irmãos, por homens de Deus. Foi jogada, irmão, foi colocada dentro de grandes reservatórios, em cavernas, escondidos. E passa-se anos e anos, até mesmo séculos, e quando chega lá na frente, alguém escreve sobre a mesma passagem, e quando você encontra as duas e faz uma comparação, uma se completa na outra. Pessoas, irmãos, que viveram épocas totalmente diferentes, tiveram a mesma inspiração. Se não fosse o Senhor, será que teria, irmãos? Então, irmãos, precisamos entender que a vontade de Deus está aqui dentro da palavra, da Bíblia Sagrada. E se você quer conhecer Deus, aqui está tudo o que você precisa fazer. Não existe uma outra forma de se conhecer o Senhor, a não ser pela própria palavra dele. Quer agradar a ele, irmãos? Segue a Bíblia. Quer ver, irmãos, homens que foram bem-sucedidos seguindo o Senhor? Olha a Bíblia. Quem entender a vontade dele, lê a Bíblia. Não existe um outro caminho para conhecer o Senhor a não ser por ela. E todos os homens que investiram parte da sua vida para conhecer o Senhor, irmão, se tornaram grandes homens de Deus. A gente vê, irmãos, homens que conforme o Senhor vai trazendo aqui, eu vou passar para vocês, homens como Moisés, que escreveu, irmãos, que conversou com Deus e ouviu a sua vontade. Olha quem foi Moisés, um santo de Deus. Aí depois você vem, irmão, para o livro de Daniel, e você vê que Daniel, ele orava, ele se aproximava de Deus. A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele se virava para o lado de Jerusalém, independente de onde ele estivesse, colocava o joelho dele no chão e falava com o Pai, falava com Deus, criava uma situação de relacionamento. Olha quanto dom bonito Deus deu àquele moço, o dom da visão, o dom da interpretação dos sonhos, a intimidade de conversar com anjos. Quem é que tem essa intimidade hoje, irmãos? Se o povo hoje nem busca, o povo hoje não ora, o povo hoje não quer saber do Senhor para nada. Aí acha que simplesmente sentar no banco de igreja é suficiente para ter um relacionamento com Deus. Não é assim que funciona. Irmãos, a Bíblia disse que para adquirir conhecimento, você tem de prosseguir em conhecê-lo. E para prosseguir em conhecê-lo, você tem de ler a sua vontade, ler a Bíblia. É ter uma vida de oração, uma vida de consagração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Moisés subiu ao monte e levou 40 dias e 40 noites lá orando. Isso não quer dizer que a gente precise levar 40 dias, 40 noites, não, porque ali foi uma missão especial que Moisés tinha com o povo de Israel. Mas, irmãos, ele buscava. Se a gente vê Davi, a Bíblia diz que Davi era um homem conforme o coração de Deus. Mas olha quantos salmos aquele moço construiu. Quantos salmos ele escreveu. A vida de Salomão, pelo menos no seu início, era uma vida de oração, uma vida de busca. A vida de Samuel, criado dentro do templo, seguindo os passos do sacerdote Eli. Perdoe, irmãos.
Glória ao nome do Senhor. Homens que fizeram de tudo para conhecer mais de perto. Olha o que diz o livro de Deuteronômio 4:29. Então ali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Louvado seja Deus. Entra no teu cantinho, procura um lugar reservado da casa, no lugar onde você estiver. Busca o Senhor de todo o teu coração, você vai ver quanta coisa bonita vai acontecer na tua vida. As portas fechadas vão abrir, as situações complicadas vão se resolver. O relacionamento conturbado vai melhorar. O comércio que não anda, irmãos, vai começar a andar. As vendas que não acontecem vão começar a acontecer. Porque, irmão, quando você se aproxima de Deus, irmãos, as coisas em sua volta começam a acontecer. Mas tem de buscar de todo o coração. Olha o que diz, irmãos, o livro de Jeremias 29:13. O livro de Jeremias 29:13 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, olha que nós lemos, irmãos, em Deuteronômio 4:29. E olha a época que Jeremias viveu, e nós estamos lendo o mesmo versículo. Imagina se não foi o Espírito Santo que inspirou esses homens a escrever a mesma coisa. Mas para que esses homens tivessem a mesma inspiração, será que foi algo banal, vivendo de qualquer forma? Não. Eles tinham uma relação de amizade. O Senhor está querendo dizer para nós aqui, para Jeremias aqui, ó, olha, o que você vai escrever foi a mesma coisa que eu inspirei Moisés, meu servo, a escrever. Hoje eu estou dando a mesma inspiração para você, Jeremias. E ele está escrevendo da mesma forma, o mesmo mandamento. Se me buscares de todo o seu coração, você me encontrará, você me achará. Então isso, irmão, é desde os tempos primórdios. Quanto mais você buscar Deus, quanto mais você criar uma relação com Ele, mais você vai conhecer a sua vontade. Ah, mas eu ainda não sou batizado, eu ainda não sou crente. Busca a si mesmo. Do jeito que você conversa com teu Pai, humanamente falando, conversa com teu Deus. Ele vai ensinar, Ele vai falar para você qual é a vontade dEle. Você vai conhecer Ele melhor. Você vai se aproximar dEle. Ele vai conversar com você, vai dizer o que está certo na tua vida, o que não está, o que você precisa fazer, o que você não pode fazer. Isso é questão de relacionamento, irmãos. Quando você serve a Ele de profundo coração, com todo o entendimento, com toda a força do teu coração, Ele não olha para você se você já é filho, se você ainda não é. Mas quando você fizer essa relação com Ele, você pode ter certeza de uma coisa, você vai migrar da situação que você está para filho, para filha. Porque Ele vai te direcionar o caminho que você deve fazer na sua vida. Porque existem situações, irmãos, até mesmo na vida humana falando, que tem conselhos que a gente dá para amigos, que a gente dá para filhos, que a gente não dá para amigos. Por mais próximo que aquele amigo seja, o carinho que se tem por um filho é infinitamente maior. O que você faz pela vida de um filho é muito maior do que o que você faz pela vida de um amigo. Precisamos amar todos de forma igual, precisamos, é bíblico, é ensinamento, mas a natureza humana faz uma distinção de quem é amigo e de quem é filho. E diante de Deus também existe, irmãos, e quem sou eu para questionar isso?
Tem uma mulher que um dia ela estava incomodando o Senhor, enquanto ele pregava na casa de um amigo e se banqueteava junto com os discípulos nessa mesma casa, uma mulher veio e por baixo da mesa derrubou um litro, um vasilhame de perfume e começou a ungir os pés do Senhor com seus cabelos. Alguém até se importou pelo que ela tinha feito, mas ele disse para ela, não se preocupa não, porque ela está ungindo o meu corpo. Em outra passagem, irmãos, a mulher chega para ele e pede uma atenção especial. E ele diz que não é lícito tirar o pão da mesa dos filhos para deitar para os cachorrinhos. Mas ela, na humildade, ela disse que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do teu Senhor, do seu Senhor. Então isso significa, irmãos, que existe uma relação diferenciada entre quem é filho e quem é amigo. Olha que as migalhas derramadas da mesa de Deus já são maravilhosas. Mas, irmãos, o privilégio de quem é filho é muito maior, porque senta na mesa. Então, quer conhecer o Senhor melhor? Então, senta na mesa com Ele. Se torna filho, se torna convidado. Conheça Deus através da oração, através da palavra, mas depois, para prosseguir conhecendo Ele, tem de migrar de relacionamento, tem de migrar de intimidade, de amigo para filho. Porque assim você vai sentar na mesa com Ele. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, hoje nós vemos aqui, irmãos, que a relação de intimidade que Moisés tinha juntamente com Jeremias era a mesma, tanto que o Senhor revelou para os dois o mesmo texto. Vamos dar uma olhadinha também, irmãos, em Isaías 55. Isaías 55, versículo 6. O que está dizendo? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está por perto. Glória ao nome do Senhor. Como é bom, irmãos, saber que quando a gente busca alguém como o Senhor, invocamos o nome dele, nós somos atendidos, né? Porque olha a relação de amizade que nos é pregada antes. Vocês me acharão quando você me buscardes de todo o coração. Aí depois Isaías vem e complementa que a gente deve continuar buscando o Senhor e invocando enquanto Ele está por perto. Enquanto está por perto é fácil de atender o amigo, irmãos. Mas quando nos colocamos distante dele, irmão, fica difícil de ele nos ouvir, porque criamos uma relação de separação, de distanciamento. Ah, mas Deus está do meu lado, Deus não se afasta de mim. Sim, claro, Ele não se afasta, mas é você que se afasta dele. Quando você começa a errar, quando você começa a pecar, quando você se afasta sem congregar, quando você deixa de fazer a vontade dele, você está se distanciando dele. Então, distanciando-se dele, a culpa não é dele pela distância, a culpa é sua pelo afastamento. Aí quando você busca Deus naquele desespero, mas você está muito longe, fica difícil lhe atender, irmãos. Porque quando você está perto dele, ele te ouve melhor. Mas quando você está distante, fica difícil atender, irmão, porque quando nós nos distanciamos é porque não estamos fazendo a sua vontade. Porque se estivéssemos fazendo a vontade dele, ele estaria perto de nós o tempo inteiro. Mas como é que você quer estar perto do Senhor se você não convida Ele para estar perto de ti? Você frequenta lugares onde Ele não pode entrar. Você conversas que Ele não pode participar. Você tem amizade com pessoas e com seres
que ele não pode ter. E como é que ele quer, como você quer que ele te ouça? Porque se para ele te ouvir, ele precisa que você prossiga em conhecer ele. Você está fazendo tudo aquilo que ele não gosta. Está indo em lugares que ele não vai. Está conversando com pessoas que ele não conversa. Se relacionando com pessoas que ele não tem amizade. Então, irmão, precisamos tomar muito cuidado. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ele. Olha Abraão, irmãos. O patriarca Abraão, ele deixou pai, ele deixou mãe, ele deixou a cidade onde ele estava. E ele foi atrás de conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Quantos homens de Deus falam na Bíblia? Nós temos milhares de nomes. Mas só teve um que ele chamou de amigo. Quem? Aquele que conheceu a ele e prosseguiu tentando conhecê-lo cada vez melhor. Foi Abraão. Aí quando chega mais na frente, irmãos, olha a relação de intimidade que Deus tinha com Moisés. Chegou uma hora que quando Moisés, em aflição, para poder se apresentar em missão na frente de Faraó, ele perguntou: mas quem sou eu, Senhor, para chegar diante de Faraó, o rei? Ele disse assim: olha, você vai ser Deus na terra e Arão será o teu profeta. O que eu mandar você falar e você falar na terra vai acontecer. Olha a relação de intimidade que Deus tinha com Moisés. Ele nomeou Moisés aqui na terra um Deus. Porque tudo que um Deus fala, Deus cumpre. E tudo que Moisés falava, Deus cumpria. E acontecia na terra. Quando nós vamos para Davi, irmãos, a Bíblia fala que Davi era um homem conforme o seu coração. Tudo que Deus mandava Davi fazer, Davi fazia, não questionava. Hoje, muitas vezes, Deus manda nós fazermos alguma coisa e questionamos: será que é Deus? Será que não? Será que você não é ovelha do pasto dele, não conhece a voz do teu Senhor? Precisamos, irmãos, entender a vontade de Deus. Precisamos ouvir a sua voz e conhecer. Porque para a gente conhecer, a gente precisa prosseguir em conhecê-lo. Quando você prossegue em conhecer a vontade de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: você não vai ser confundido, não vai se confundir com outras vozes, porque você vai conhecer a voz de Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler Hebreus, irmãos, 11, versículo 6. O livro de Hebreus está quase no final da Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Logo após o livro de Filemão, a carta a Filemão. Livro de Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador do que os buscam. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler de novo o versículo? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, irmão, olha, aquele que se aproxima de Deus, aquele que busca, ele recebe algo da mão de Deus. Ele tem fé, porque para se aproximar de Deus você precisa crer que ele existe. E quando você crê que você professa essa fé diante das pessoas que te cercam, diante dos espíritos que te cercam, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ser presenteado por Deus por tanta coisa boa. Você vai ser abençoado.
Mas para isso acontecer, irmãos, precisamos crer que Ele existe. Mas eu creio que Ele existe, sim. Mas por que é que você coloca a sua mão tanto em coisas que não era para você colocar? Você entregou na mão de Deus, você conversou com Deus e Deus falou: eu vou fazer. Na hora certa eu vou dar na tua mão. Mas você não aguenta esperar, você não aguenta ficar quietinho. Aí você lá coloca a sua mão e faz da forma como você quer. Isso, irmãos, reflete de uma forma negativa no mundo espiritual. É como se você não cresce que Ele existe, não cresce que Ele fala a verdade, que o que Ele promete, Ele cumpre na sua vida. Então fique em paz, creia que Ele existe, entrega na mão dEle, tenha fé que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Conheça o teu Senhor e prossiga em conhecê-lo cada vez mais. Você vai ver que nenhum homem, nenhuma mulher que creu no Senhor em toda a Bíblia, nenhum deles ficou confundido nem envergonhado. Não ficaram, não, irmãos. Olha o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Na fornalha de fogo ardente, confessou Deus, conheceu Ele, prosseguiu em conhecer Ele, foi jogado dentro do lago, dentro da fornalha de fogo ardente. Morreram? Não. A Bíblia conta que eles passearam no fogo. Olha o que aconteceu com Daniel. Conheceu o Senhor, prosseguiu em conhecê-lo, creu que Ele existe, de tal forma que foi jogado dentro de uma cova com inúmeros leões. Leões famintos de não sei quantos dias ou meses, quem sabe. Era um prato delicioso a carne daquele homem ali, mas até os leões, irmãos, na ordem de Deus, por saber que era um amigo de Deus que estava entrando no buraco, até o leão fez jejum. Glória ao nome do Senhor. Olha a intimidade, irmãos, que Moisés tinha com Deus. Andava com ele. De dia era uma nuvem que dava sombra. De noite era uma coluna de fogo que acompanhava o povo. Deus mandava Moisés levantar o braço, abria o mar vermelho, mandava abrir o braço de novo, levantar o braço, o mar fechava. Glória ao nome do Senhor. Conversava com Deus, irmãos. Teve o rosto resplandecido pela glória do Senhor, porque o amigo veio conversar com o amigo. E quando você tem essa relação de amizade, irmão, com Deus, as pessoas que te olham, que te veem, irmãos, vai notar a diferença entre os homens que existem na terra e você. Porque quem é amigo de Deus é diferente, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler, irmãos, Salmo 105, 4. Bendito é Deus. Salmo 105, versículo 4 diz assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Olha que coisa linda, irmãos. Jeremias escreveu que era para buscar. Moisés escreveu que era para buscar. Agora vem Davi, em uma época completamente diferente também, dizendo que é para buscar. E se você buscar o Senhor e a sua força continuamente, você pode ter certeza de uma coisa: você vai ter livramento, você vai ter vitória, você vai ter sucesso nos teus negócios, no teu casamento, na criação dos teus filhos. Glória ao nome do Senhor. Kaique, meu filho, Deus te abençoe. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. É necessário, irmãos, que exista uma relação de amizade, uma relação de intimidade, um querer conhecer. Quando você conhece alguém, irmão, fica mais fácil se relacionar com ele, porque você sabe dos gostos e você não machuca, você não entristece. Quantas tristezas os ministérios têm causado ao coração do Senhor.
Quantas tristezas. E muita gente diz assim, mas como, pastor? O Senhor nota isso? Quando eu não vejo a manifestação do seu poder nas igrejas. Quando eu não vejo, irmãos, enfermidades sendo curadas. Quando eu não vejo a profecia, a verdadeira profecia acontecendo dentro das igrejas. Para o câncer, para a AIDS, para o demônio ir embora. Hoje a gente sabe como começa o culto e sabe como termina. Está tudo ali, ó, escritinho. A liturgia inteira. Hoje se escolhe o dia que o Espírito Santo pode operar, o dia que ele vai falar com a mãe, o dia que ele vai falar com o pai, o dia que ele vai falar sobre prosperidade, o dia que ele vai falar sobre os dons, o dia que ele vai falar sobre o Espírito Santo. Não existe isso, irmão. Culto é culto. Quando vocês aprenderem a palavra culto, o que significa? Vocês vão ali só para prestar culto para ele. Deixa que o dono da festa, aquele que está sendo cultuado, faz o que lhe vier ao seu coração. Ah, porque hoje é culto da família, aí a pregação vai ser sobre família. Ah, hoje é culto do Espírito Santo, aí hoje a pregação é sobre o Espírito Santo. Ah, hoje o culto é sobre prosperidade, aí fala sobre prosperidade. Não é assim, o Espírito Santo não trabalha mediante o que você determina ele, não. Ele tem vontade própria porque ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ele. Ele quer fazer obra na nossa vida, mas é nós mesmos que não damos oportunidade, não damos liberdade para ele trabalhar. Glória ao nome do Eterno. Entendam, irmãos, que nós somos criatura, feitura das suas próprias mãos, e quem é Deus é Ele. Estamos querendo marionetar Deus. E, na verdade, se tivesse de ter uma marionete aqui na terra, seríamos nós e não ele. Então vamos fazer a vontade dele, vamos para o culto só para cultuar, vamos ali para adorar, não para ficar observando a roupa do irmão fulano, da irmã fulana, se ele foi para a igreja, se ela vai para a igreja, se o esposo foi, se a esposa está lá, se a roupa é bonita, se a roupa é feia, se fulano foi usado, se fulano não está sendo mais usado, se a palavra na boca de fulano é boa. Tem gente que não come palavra na boca de ciclano, porque se fosse fulano que pregasse seria mais bonito. Eu uso de quem eu quero. Você foi ali só para me prestar um culto. Então vai com seu coração limpo, com seu coração aberto, conversa comigo, vai lá para dar o seu melhor. Deixa que o que tiver de acontecer no culto, quem vai fazer sou eu, diz o Senhor. Irmãos, tem gente que entra na igreja e sai da igreja atribulado, porque não foi fulaninho que pregou, não foi fulaninha que pregou. Negativo, não é assim que funciona. Lá dentro da igreja nós somos vasos de Deus, nós fazemos aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. Não é o que você quer ouvir que eu devo pregar, não. Eu tenho de pregar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Vamos conhecer Deus mais de perto, irmãos. Vamos prosseguir conhecendo. Bendito é o nome do Senhor. Se você fizer assim, você pode ter certeza de uma coisa. Deus se agradará, se tornará mais próximo de você, se tornará seu amigo, se tornará sua amiga. Vidas através de você serão transformadas. Quem olhar para você vai ver uma diferença muito grande, vai ver que você não é igual, vai ver que você é uma pessoa consagrada. Por quê? Porque sobre a sua auréola, sobre a tua cabeça, haverá um brilho diferente do que há na vida das outras pessoas. Tudo isso por quê? Porque você se transformou, se tornou amigo de Deus. Hoje, irmãos, nós temos pastores sem autoridade do Espírito. Eu já vi casos do diabo entrar dentro de uma igreja.
O diabo não entra em igreja. Entra. O diabo foi no céu, irmãos. Apontar Jó. Certo que hoje ele não entra mais, mas ele entrou depois de ter caído. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ele foi conversar com o próprio Senhor Jesus quando estava no deserto, com fome. Ele foi afrontar o próprio Filho de Deus, quanto mais entrar em um culto aqui na igreja. Entra. Agora você tem de estar preparado para expulsar ele, para mandar ele embora. Mas para você mandar ele embora, você tem de ter uma relação de intimidade com Deus. Porque o infeliz, ele é ousado, mas ele só sai se você tiver autoridade para mandar ele embora em nome do Eterno. Glória ao nome do Senhor. Se não tiver, vai passar vergonha. Glória a Deus. Irmãos, parece difícil pregar algo desse parecer, mas é verdade. Existem pessoas, irmãos, que não têm mais autoridade nenhuma, são verdadeiros mortos-vivos dentro das igrejas. O diabo faz o que bem quer, entende? E ele não tem autoridade nenhuma. Aí a igreja é uma igreja raquítica de ensinamento espiritualmente, a igreja fragilizada. Por quê? Porque quem está ali na frente não tem intimidade com o céu. Então precisamos entender, irmãos, que para ter autoridade, precisamos conhecer Deus e prosseguir em conhecê-lo cada dia. Não é porque conheceu um dia, acha que é suficiente, não. O diabo também conheceu e não foi suficiente para ele, foi lançado lá de cima e embaixo. Então conheça e prossiga em conhecer todos os dias da tua vida. Sirva a Deus em novidade de vida, busca Ele de todo o teu coração. E pode ter certeza de uma coisa, Ele se fará se manifestar na sua vida, o nome dele será glorificado e você será visto, será vista como mulher e como homem de Deus aqui na terra. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a partir de hoje nós possamos tentar conhecer o Senhor mais de perto e prosseguir em continuar conhecendo todo dia. Aí você vai ver a chuva de bênçãos que vai recair sobre a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe.